11ª parábola que Jesus conta na Bíblia é a parábola da semente que cresce. E essa parábola é muito interessante porque ela conta algumas coisas que estão fora, e ela diz que o reino de Deus está fora do nosso controle. Essa parábola descreve muito bem o reino presente de Deus. Ele compara o crescimento do reino de Deus com um agricultor que espalha sementes sobre a terra. Então, misteriosamente, as sementes germinam. E com isso, Jesus enfatiza que o agricultor não sabe explicar como o crescimento acontece. E com isso a gente pode tirar algumas lições. Mas antes a gente vai ler lá, tá bom? Tá lá no livro de Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 a 29. Diz assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de dia e de noite de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta e depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, pois chegou a colheita. Então, como esse texto é um texto que conta sobre sobre o reino de Deus, que nós não temos poder sobre ele, a gente tem que fazer a nossa parte, ele conta conosco sobre isso. Em primeiro lugar, essa parábola explica que Deus é Deus e tem o tempo dele. Em segundo lugar, que essa parábola ela nos ensina que quem dá o crescimento é o próprio Senhor Jesus Cristo. E somente ele sabe o dia de colher isso. Então, a gente tem que pensar que quando uma semente é plantada, ela germina, cresce, amadurece, produz frutos, e se ela não for colhida, no tempo certo ela acaba morrendo. Esse princípio também traz uma lição muito importante sobre o agir de Deus. É Ele quem dá o crescimento, é Ele quem dá toda a base espiritual, e Ele é quem sabe o momento da colheita. Esse momento já está determinado por Ele. Em terceiro lugar, essa parábola nos ensina que a colheita é o momento da nossa vitória. A colheita terá a hora certa para acontecer. E quando diz essa colheita, ele diz a respeito do reino de Deus que é chegada a hora. Então nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós pregar o Evangelho, colocar uma semente no coração do próximo. E por fim, que a gente percebe que ele ensina sobre o crescimento do reino de Deus, que o coração do homem, ele é misterioso. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma com que o Evangelho impacta a vida de alguém, mas a bem da verdade que esse processo pleno só o Senhor conhece. Nós podemos sim ver pelas atitudes das pessoas sobre isso, mas nós não temos controle. Então essa parábola não instrui as pessoas ao que deve fazer ou não. Ela também não é uma parábola de dar bases de crescimento espiritual, pelo contrário. Ela claramente diz que quem está sob o controle de tudo chama-se Jesus Cristo. Então, eu tiro aqui algumas lições, como mesmo que a gente não tenha mesmo que a gente não perceba o crescimento, a gente pode ter paciência para esperar o crescimento. Temos pessoas diferentes umas das outras. Temos que dar tempo ao tempo. Não podemos comparar uma com a outra. Outra coisa importante que eu vejo aqui é que, mesmo que a gente não perceba que o reino cresce como a semente cresce, ele não deixou de lançar as sementes. Pelo contrário, ele lança sementes. Aqui também tem um outro texto que me parece aqui que a gente lança semente e deixa com Deus. Mas isso é chegada do reino, não é com relação às pessoas. E nós podemos sim estar lado a lado com elas, nós podemos sim estar junto com elas. O Senhor disse para nós estarmos juntos em comunhão, que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. É Ele que está conosco hoje. E que Deus te abençoe.